Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal didáticativa.com. Hoje nós vamos falar sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a parte do balanço patrimonial que fica do lado direito do balanço, normalmente, ainda dentro do grupo do passivo, onde estão registrados todos os recursos que são dos sócios. Dinheiro que o sócio colocou na empresa via aporte de capital tem uma conta específica chamada capital social. Então o dinheiro do sócio fica normalmente registrado no capital social. Já dinheiro do sócio também pode estar na figura de lucros que a empresa teve, mas que não distribuiu. Então, se tem lucros acumulados no patrimônio líquido, é dinheiro do sócio, afinal de contas, é um lucro e o lucro da empresa normalmente vai para os sócios. E além desses dois itens, capital social e lucros não distribuídos, existem também ajustes contábeis que não afetam o resultado do período, mas podem afetar aí o patrimônio da empresa, normalmente numa conta específica chamada ajustes de avaliação patrimonial. Os principais elementos aí que compõem o patrimônio líquido são capital social, reserva de lucros, lucros ou prejuízos acumulados, e aí a gente dá uma olhadinha nos nossos exemplos reais. O primeiro é a Guess Brasil, a empresa que a gente já vem analisando há algum tempo. Esse aqui é o balanço patrimonial levantado aí com data de 31 de janeiro de 2014 e que nos interessa nesse momento é o patrimônio líquido. Vejam que por ser o primeiro ano aí de divulgação, o primeiro ano de operação da Guess Brasil, ela tem apenas duas linhas no seu patrimônio líquido. A primeira é o capital social, ou seja, o dinheiro que os acionistas que colocaram na empresa, e a segunda é a conta de prejuízos acumulados, ou seja, por ser o primeiro ano, ela teve prejuízo, naturalmente o prejuízo ele fica registrado no patrimônio líquido, e aí o patrimônio líquido da empresa ficou menor do que o capital social. É comum, é normal, mas é natural que isso tenha que ser revertido aí ao longo do tempo. A gente segue aqui com mais exemplos, né? Falando novamente da Camil Alimentos, aqui está o balanço patrimonial dela, e no que nos interessa, o patrimônio líquido. Vejam que o patrimônio líquido da Camil Alimentos ele é composto aqui de capital social, reserva de capital, reserva de lucros e aquilo que eu havia comentado anteriormente, ajustes de avaliação patrimonial, ou seja, existe alguma conta aí no balanço que foi reavaliada e a contrapartida fica no patrimônio líquido. Esse é um tema um pouco mais complexo, a gente deve ver em vídeos mais para frente. Então, com isso, a gente finaliza aí a parte de patrimônio líquido, só lembrando que finaliza a parte da Camil Alimentos, segue aqui com o passivo, o Magazine Luiza. Novamente a gente mostra o passivo total, passivo circulante e não circulante, mas aquilo que nos interessa é o patrimônio líquido. E no patrimônio líquido a gente vê as principais contas aqui, capital social, a reserva legal, existe o dividendo adicional proposto, que é uma figura um pouco mais complexa, um pouco mais avançada, mas aqui também não tem valor nenhum. Outros resultados abrangentes também é um item um pouco para a gente avaliar mais para frente. E por último, outras reservas de lucros. A gente tem aqui no caso do Magazine Luiza uma figura chamada não controladores, que para nós aqui para fins didáticos a gente não vai incluir como patrimônio líquido, mas faz parte do passivo total. Então, dessa análise do patrimônio líquido que a gente quis mostrar aqui para vocês, a gente vai extrair sempre informações relacionadas ou à rentabilidade que os sócios conseguem sobre o dinheiro que eles colocaram, aqui pelo ROI, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. A gente vai falar sobre isso num vídeo específico, mas de certa forma o item patrimônio líquido é utilizado para se calcular esse ROI. Ao longo do tempo, quando a gente fizer uma análise mais alongada, o exemplo aqui do Magazine Luiza é exatamente para isso, visualizar a evolução ao longo do tempo, é para verificar se existe aí lucros gerados que estão aumentando o patrimônio líquido ou se ele está sendo diminuído. De outra forma, a gente também pode utilizar a visualização do capital social para visualizar se ele está aumentando ou diminuindo. Um capital social que está aumentando mostra uma situação complicada. Por quê? Porque é dinheiro que o sócio está tendo que colocar na empresa para ela reduzir aí o seu endividamento ou para ela fazer novos
investimentos. E um patrimônio que também está crescendo pode mostrar aí que a empresa está tendo lucro, mas não está conseguindo distribuir para os seus acionistas. Nisso tudo é a evolução do patrimônio líquido e a análise que mostra essa evolução. Espero que eu tenha sido claro aí no vídeo, nos exemplos. Qualquer dúvida, manda ou crítica ou sugestão, manda e-mail para a gente no contato@didáticativa. Visita também o nosso site, o www.didaticativa.com. E quanto ao vídeo, se tiver alguma dúvida, alguma reclamação, deixa um comentário aí para a gente buscar sempre estar melhorando. Até o próximo vídeo.